Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor, programa de entrevistas do Broadcast Político. Eu sou Luci Ribeiro, estou aqui com o repórter Caio Espeixoto e a gente conversa agora com o governador do estado do Ceará, Eumano de Freitas, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, governador. Muito obrigado, Luci. Muito bom dia, Caio. Um prazer estar aqui para conversarmos sobre os desafios, tanto do Ceará como do Brasil. Prazer enorme poder estar aqui com vocês, poder dialogar. Governador, o senhor ficou satisfeito com o resultado do PT nessas eleições, resultado nacional, né? Qual foi o seu sentimento? O meu sentimento é de que o PT inicia um processo de recuperação, de diálogo e de aprovação na sociedade brasileira, porque nós precisamos eleger qual referência nós utilizamos para saber se fomos bem ou se fomos mal. E a referência que eu tenho é da realidade que eu vivencio nos últimos anos. Então, eu fui candidato a vice-prefeito de Fortaleza em 2016, fui candidato a prefeito em 2020, e eu sei a dificuldade que encontramos após o impeachment da presidenta Dilma no diálogo com a população, com efetivamente um certo descrédito da população em relação ao PT, e olha que eu estou falando de cidades do Ceará. Então, nós tivemos um processo de muito ataque ao PT e às nossas lideranças no período que deu do impeachment da presidenta Dilma até a soltura, digamos assim, do presidente Lula, ao ponto do presidente Lula ter ficado preso 582 dias. Foi um período de muita dificuldade do PT no diálogo com a sociedade. Então, nós tivemos agora nessa eleição a vitória em Fortaleza, uma vitória muito importante no estado do Ceará como um todo, mas fomos no segundo turno em Natal, fomos no segundo turno em Porto Alegre, fomos no segundo turno em Cuiabá, coisa que há algum tempo o PT não participava desse segundo turno. Ainda considerando que nós tivemos boas votações em Goiânia, boa votação em Teresina, que tenha perdido, mas a votação do nosso candidato é muito expressiva em Teresina, a maior votação que o PT já teve naquela cidade para prefeito. Então, eu considero que nós efetivamente consolidamos um processo de retomada mais intensa do diálogo do PT com a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, efetivamente, tem uma atração no sentido que quando você vai para o segundo turno, você fica com aquela esperança de vencer. E isso não aconteceu em todas essas cidades. Então, o sentimento é a segurança de que nós estamos no caminho certo, com o governo do presidente Lula recolocando o país em um caminho de crescimento econômico. Aqui no Ceará, nós temos, vamos falar talvez sobre a economia, nós temos um saldo de mais de 100 mil empregos positivos nos dados do CAGED. Isso tem a ver com as políticas do Estado do Ceará, mas tem muito a ver com a política econômica do governo do presidente Lula, com as mudanças que estão acontecendo. Então, eu estou muito animado de que o PT recupera o seu diálogo. Agora, tem temas que nós do PT vamos ter que conversar muito, porque efetivamente está claro demais para cada um de nós, lideranças do PT, de que a sociedade brasileira que fundou esse partido, ela é muito diferente hoje. O que eu tenho de empreendedorismo, o que eu tenho de vontade na juventude de empreender, de colocar pequeno negócio, o trabalho de pequenos empresários, projetos que o PT ajudou muito a constituir no Brasil, mas que nos faltou diálogo com esse setor da sociedade. Então, assim como nós temos muito diálogo a fazer com os setores que hoje ainda nós temos pouca condição. Se nós olharmos o que são os entregadores, as pessoas que trabalham por aplicativo, quem trabalha por home office, são novas situações no mundo do trabalho que nós precisamos efetivamente modernizar o nosso partido, encontrar maneiras de comunicar e de desenvolver políticas públicas para esses setores. Governador, o senhor mencionou que o PT foi para o segundo turno em algumas capitais e que ganhou em Fortaleza. Aí eu queria saber do senhor que está aí, que participou ativamente da campanha, já foi candidato em Fortaleza mais de uma vez. O que que Fortaleza teve de diferente das outras capitais para o PT ser eleito aí? Foi a ação do governo do estado? É porque foi a ação do ministro Camilo? É a popularidade do presidente Lula? O que que teve de tão diferente aí das outras cidades? A eleição numa cidade como Fortaleza, são muitos fatores para você ter uma vitória eleitoral. Você nunca ganha por um fator apenas. Efetivamente, o povo cearense viveu de muito perto a pandemia e sabe o que foi a tarefa do governador Camilo à época para garantir e salvar a vida do nosso povo. O candidato que era nosso adversário era deputado estadual à época e fez todos os movimentos apoiando o posicionamento do então presidente Bolsonaro contra a vacina e contra as medidas de isolamento social. Ao mesmo tempo, defendeu todas as políticas feitas pelo governo Bolsonaro, que no Ceará, em Fortaleza,
Nós muitas vezes desafiamos qual era a obra. Qual obra o presidente Bolsonaro fez no Ceará ou em Fortaleza? Não tem nenhuma. Então, nós comparamos projetos. E talvez a grande diferença que tivemos aqui no Ceará é que, em virtude de sermos governo, nós comparamos o projeto que exercemos no estado do Ceará e que já tivemos experiência na capital, com o projeto representado pelo candidato, efetivamente o candidato do Bolsonaro. Ainda que no segundo turno, ele tenha mandado arrancar a foto do Bolsonaro de todos os adesivos, de todas as bandeiras, que ele não era mais o filho 01 do Bolsonaro, que ele dizia ser antes de ser candidato a prefeito. Então nós fizemos uma comparação de projetos e tentando demonstrar isso de maneira muito concreta. Por exemplo, o Bolsonaro propôs um Minha Casa, ele acabou Minha Casa Minha Vida e fez um Casa Verde e Amarela. Então nós discutimos com a população, qual foi a Casa Verde e Amarela que você recebeu? A população sabe que não recebeu nenhuma. Mas no Minha Casa Minha Vida, após a volta do presidente Lula, nós entregamos agora, só agora em Fortaleza, esse 1 ano e meio, 2.000 unidades habitacionais que estavam paradas. O governo federal incrementou 81 milhões, nós aportamos 17 milhões, isso permitiu entregar 2.000 unidades habitacionais à população carente. Então, são situações concretas. Eu penso que isso foi a grande diferença, combinado com a liderança do presidente Lula e da maior liderança que o Estado do Ceará tem hoje, que é do ministro Camilo Santana, que o povo cearense tem 30% como gestor, como líder político, e que efetivamente a população identificou o Evandro Leitão, que foi líder do governo do Camilo, passou 4 anos na Assembleia liderando o governo do Camilo na Assembleia, depois foi presidente da Assembleia, apoiando o governo do governador Camilo, e tinha experiência de secretário de Estado, ainda do governador Cid Gomes. Então, nós temos um prefeito eleito experiente, com experiência administrativa e com um projeto político. Muito claro a diferença desse projeto com aquele representado pelo bolsonarismo. Infelizmente, em Fortaleza, o grupo político do Ciro Gomes e do Roberto Cláudio, ex-prefeito, e do prefeito, a prefeitura trabalhou intensamente a candidatura do candidato bolsonarista na capital. Então, nós tivemos que enfrentar em Fortaleza a candidatura do bolsonarismo, apoiado pela turma do Ciro Gomes, com a Prefeitura de Fortaleza e a candidatura do capitão Wagner, que tinha vencido as eleições aqui em Fortaleza na eleição de governador. Então, nós tínhamos juntando esses três, nós tínhamos uma diferença de quase 400 mil votos no primeiro turno. Então, em 15 dias, a candidatura do PT recuperou 400 mil votos e colocou 10 mil votos à frente. Portanto, foi uma vitória muito significativa de apoio ao projeto, não apenas do PT. Isso nós temos muita clareza. É um projeto de um campo de alianças. É uma candidatura do PT, que tem na vice o PSD, que teve o apoio do MDB, do PP, do Republicanos. É um conjunto de partidos de força na cidade que garantiram a vitória do Evandro Leitão em Fortaleza. Governador, mesmo com esse capital eleitoral aí, né, esse capital político aí que a esquerda, o PT, tem e esse posicionamento na pandemia, o André Fernandes, bolsonarista, ele chegou muito perto, né, de ganhar. Ele deu trabalho aí, né? O senhor já atribuiu essa força dele a essa união aí de outras forças que não só o bolsonarismo para apoiá-lo. Mas por que ele teve tanta força em Fortaleza, assim? Por que ele chegou a assustar? Lucy, é importante nós analisarmos, em 2022, na eleição para presidente da República, no segundo turno, o Bolsonaro tirou 42% dos votos. O André Fernandes tirou, no primeiro turno, 40% dos votos. Ele chegou ao final do segundo turno com 49%. Ele teve o apoio de 2 outras candidaturas. A do prefeito Sarto, que tirou 11% dos votos, e a do capitão Wagner, que também tirou 11% dos votos. Então, ele tinha pelo menos um patamar de poder chegar em 42%, que era quem votou no Bolsonaro no segundo turno. O Lula tirou 55% dos votos no segundo turno em Fortaleza, e ele tinha o apoio desses outros 2 candidatos. Então, nós entendemos que, se, por exemplo, o grupo do Ciro Gomes, que nós não contávamos com isso, para falar de maneira muito transparente, eu jamais imaginei que o Ciro Gomes, que o Roberto Cláudio, pudesse apoiar no segundo turno a candidatura bolsonarista em Fortaleza. Esperava até neutralidade, esperava até o Ciro viajar para Paris de novo,
que já é muito ruim, numa disputa entre a esquerda e o bolsonarismo, a pessoa ficar em cima do muro. Mas jamais imaginei que era possível, com a história que tem, o Ciro Gomes votar na candidatura bolsonarista e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Então, eu acho que essa foi a grande diferença que fez com que nós tivéssemos essa dificuldade no segundo turno. E, efetivamente, tivemos que fazer um esforço grande. Eu tenho uma absoluta convicção que nós vencemos a eleição porque a cidadania de Fortaleza foi para a rua fazer a campanha, pedir voto. Nós ganhamos a eleição nos últimos dias com a nossa militância na rua. E não é a militância do PT que eu estou falando apenas, é a militância democrática da cidade. Fortaleza teve provavelmente o menor índice de abstenção do país, algo em torno de 15%. Ou seja, as pessoas foram votar para evitar que um bolsonarista vencesse as eleições na principal capital do Nordeste. Então, nós temos a convicção de que foi esse sentimento de uma cidade que tem uma tradição progressista de não permitir que um bolsonarista vencesse a eleição, apesar do apoio do Ciro Gomes, do Roberto Cláudio, do prefeito Zé Sarto. Nós estamos falando de uma prefeitura que tinha uma base de mais de 30 vereadores articulados para votar na candidatura do bolsonarista. Portanto, nós enfrentamos uma frente, eu diria, de extrema-direita com a direita e, infelizmente, uma parcela do campo progressista da cidade. E, governador, entrando um pouco menos na eleição propriamente dita e mais em política, pensando de forma mais abstrata, teve uma entrevista recente que o senhor deu. O senhor estava comentando sobre a renovação dos quadros do PT. O senhor disse que mais importante do que os nomes que vão liderar o partido no futuro é quais bandeiras o partido vai empunhar. O senhor defende o que o PT defenda o quê nos próximos anos? O que deve ser central para o PT nos próximos anos? Olha, primeiro, eu tenho absoluta convicção que, para a sociedade brasileira, o PT está convocado a apresentar uma proposta de segurança pública. Não é só o PT, todas as forças políticas estão convocadas para esse tema. Mas, se nós queremos dialogar com a sociedade brasileira, com seus reais problemas, o PT precisa rapidamente discutir com seus ex-governadores, com atuais governadores, com especialistas, qual é mesmo a nossa proposta de segurança pública para enfrentar o novo desafio que temos na segurança pública. Eu atuo no PT desde meus 16 anos de idade e eu vivenciei debates sobre segurança, onde nós debatimos como grande causa da violência na nossa sociedade o problema da desigualdade social, da falta de oportunidades. Isso é verdadeiro e isso é causa também da violência, mas é causa também. E nós temos que entender que isso é insuficiente, de que nós enfrentamos organizações criminosas muito poderosas, que movimentam bilhões de reais, e que essas pessoas não estão nesta vida criminosa porque estão passando necessidade. Elas estão nessa vida criminosa para ganhar bilhões de reais, e para isso utilizam-se de aliciamento da juventude para fazer o tráfico e outros crimes. E, portanto, nós precisamos ter uma política muito mais dura do que tivemos até aqui no enfrentamento a essas organizações criminosas. Então, um dos temas é esse. O segundo tema que nós temos que discutir no PT é qual é a nossa política de diálogo, de política pública para as pessoas que vivem hoje no Brasil como empreendedoras, pequenos empreendedores. Eu ando na periferia das minhas cidades e do meu estado. E quando você entra na periferia, você vê uma economia informal muito potente. Várias famílias que fazem costura, várias famílias que produzem comida, várias famílias que trabalham com entregas, várias famílias com salão de beleza, trabalhando com manicure, várias famílias fazendo vendas. E nós precisamos dialogar como temos política para essas pessoas, como chegar a elas. São milhares de brasileiros e brasileiras que precisam do apoio do Estado e de facilitação. Vou dar um exemplo prático. A gente aqui em Fortaleza tem uma área de um grande polo de confecção. Esse polo de confecção, milhares de pessoas trabalham fazendo roupas e muita gente vem de outros estados, inclusive, para comprar aqui em Fortaleza. E começou a ter um problema que elas estavam em situação irregular, ilegal, e começou a ter apreensão do produto delas. Nós criamos um perímetro dessa área da cidade, estabelecemos um ICMS de apenas 2%, para que elas pudessem se legalizar e pudessem ter acesso ao crédito do Banco do Nordeste, ao crédito do Banco do Brasil, e com isso poder dialogar com essas pessoas. Então,
eu estou dando apenas um exemplo daquilo que está espalhado no país inteiro, de pessoas que precisam trabalhar. Terceiro, nós precisamos ter uma política muito intensa para a juventude. O que é que está acontecendo no nosso país, acontece no meu estado. Aqui no Ceará, nós já temos 75% das escolas em tempo integral. E eu vou terminar o meu governo, se Deus quiser, com 100% das escolas do estado, todas em tempo integral. Mas nós precisamos garantir oportunidade para essa juventude. O que nós estamos presenciando é a juventude, ela conclui o ensino médio e ela não tem a oportunidade de emprego e de trabalho. E aí ela também quer, às vezes, empreender. Então, nós precisamos sentar para discutir com o BNDES, com o Banco do Nordeste, com outras instituições de crédito, como é que nós viabilizamos, ao lado de uma política econômica que possibilita emprego para essa juventude, como é que nós garantimos a oportunidade para essa juventude. Então, penso eu que temos no mínimo esses três temas: o mundo do trabalho, do empreendedorismo, a criação de emprego e uma política para a juventude de maneira mais intensa do que temos até aqui. Entendi. Governador, o senhor mencionou uma necessidade de ser mais duro em relação à segurança pública. O discurso duro em relação à segurança pública é algo que ficou muito associado à direita nos últimos, desde a redemocratização, praticamente. Não estou dizendo que vai ser a mesma coisa, mas como que faz para se diferenciar, então, para não estar para mostrar que é uma proposta diferente ou é a mesma proposta? Como que vocês se diferenciariam do discurso de direita na parte da segurança pública, né, indo por esse lado? Eu penso que a primeira diferença clara é que a esquerda tem que defender uma linha dura de enfrentamento ao crime na legalidade. Porque quando você olha o discurso da direita, a extrema-direita, ela, na verdade, ela quer autorizar as forças de segurança a matar as pessoas sem nenhum tipo de processo. É pena de morte sem processo. Isso nós somos radicalmente contra. Nós queremos cada vez mais forte para enfrentar o crime. Evidentemente que vai ter momento que vai ter conflito judicial, criminoso, e nessa hora é o exercício do dever legal e o próprio Instituto de Defesa do Policial, e garantir legalidade e processos. Agora, nós temos que debater e nós temos que estar abertos a encontrar também pontos de encontro também com a direita. Eu não acho que nós devemos ser, se a direita tem uma posição, rapidamente eu tenho que ser contra a posição de alguém porque ele é de direita. Isto é um problema hoje no Brasil. Nós temos que ter capacidade de dialogar. Vou dar um exemplo prático disso. A direita fala que está errada a progressão de regime que temos no Brasil hoje. Eu sou de esquerda, da minha vida inteira, e eu também acho que está errada a progressão de regime no Brasil. E não é porque alguém é de direita que está dizendo que a progressão de regime tem que ser alterada, e eu sendo a favor de que seja alterada, eu fico em conta porque é alguém da direita que está propondo. Não, nós temos que ter absoluta convicção que alguém que é chefe de organização criminosa, que pega 12 anos de cadeia, porque passa 2, 3 anos na cadeia, tendo um bom comportamento, para com 2, 3 anos sair e voltar a fazer o tráfico e a organização criminosa no país, porque teve bom comportamento na prisão, isso está errado. Ele é absolutamente perigoso. Eu tenho pessoas com 5, 6 homicídios, e essas pessoas estão soltas. Isso não é razoável nem para quem é de direita, nem para quem é de esquerda. Eu chamo isso de bom senso, porque se a gente se colocar no lugar do cidadão que está no bairro, que ele presencia que alguém que é de organização criminosa mata um, mata dois, mata três e continua solto, efetivamente o bom senso diz que isso não pode permanecer. Então, eu penso que nós temos que ter abertura, e falei isso na reunião com os governadores e com o presidente Lula, nós temos que ter grandeza de entender que tem propostas que alguém da direita pode oferecer que nós devemos acolher, tem propostas que pessoas da esquerda vão oferecer e que nós devemos reunir. Então, o país precisa dessa união nacional para enfrentarmos organizações criminosas que estão indo para atividades empresariais lícitas para lavar dinheiro, que estão indo financiar campanhas eleitorais, que estão indo praticar corrupção nas instituições de segurança, no Poder Judiciário, no Ministério Público, preparando pessoas para fazer concurso, para entrar dentro do Estado. Ou seja, se nós não tivermos maturidade de entender que precisamos ter leis duras contra as organizações criminosas, fortalecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, estarmos irmanados
o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, fazer o trabalho de investigar essas pessoas, localizar e prender, e termos leis para garantir que elas vão continuar presas. Vou dar um exemplo prático de uma decisão muito importante do Poder Judiciário. O Judiciário acaba de decidir de que as pessoas que são condenadas por homicídio na vara do júri, elas não mais vão responder em liberdade. Elas vão continuar presas. 90% hoje, 80% a 90% dos crimes de homicídio existentes no meu estado do Ceará é praticado por pessoas articuladas por organizações criminosas. Então, na minha percepção, se nós fortalecermos as varas do júri, garantir uma maior celeridade, investigar e prender quem praticou um homicídio, e se ele, ao ser condenado na vara do júri, ele vai continuar preso, nós vamos fazer isso uma grande mudança de sentimento que hoje temos de impunidade na sociedade. A pessoa que praticou e tirou a vida de alguém, ela vai ser investigada, ela vai ser encontrada, ela vai ser presa, ela vai ser julgada e, se condenada, ela ficará presa e pagará pelo que fez ao tirar a vida de alguém. Então, essas situações, penso eu, nós temos condição de dialogar e o Brasil precisa disso. O Brasil precisa que as forças políticas tenham condição de dialogar dentro de um Estado democrático de direito, que prevalece a lei, que a gente altere a lei e garanta que as forças de segurança tenham condição de enfrentar para asfixiar as organizações financeiras. Não é possível que o COAF conheça se um cidadão comum transfere 10, 20 mil de sua conta para outra, o COAF identifica e sabe quem é. Mas milhões e milhões e milhões de reais, bilhões de reais, que o tráfico movimenta por contas, como é que o COAF não é capaz de auxiliar a Polícia Federal, as polícias civis, o Ministério Público, para nós detectarmos por que caminhos o tráfico lava seu dinheiro? Efetivamente, nós temos que encontrar condição de dialogar e fazer mudança legislativa para permitir encontrar esse caminho e suspender que ele possa continuar acontecendo no país. Governador, então, ainda nesse tema da segurança pública, qual é a sua avaliação sobre a proposta que o governo do presidente Lula apresentou agora recentemente na reunião com governadores? Ela traz esses princípios, essas diretrizes, ela traz essas bases que o senhor aponta aí? Eu acho que ela faz o mais importante, que é pautar o problema. Eu aprendi na política, o primeiro grande desafio na política é a pauta. Qual é o assunto que você vai discutir? Você vai discutir um assunto que de fato interessa a população, ou você vai discutir coisa para fazer briga política? E quando o governo federal diz que está pautando a pública, eu já acho muito importante que coloca e chamou todos os governadores a sentar à mesa, e a fala do presidente Lula foi: aqui nós vamos discutir uma proposta de emenda à Constituição, mas eu quero que vocês, governadores, falem todos os temas. Tudo que tiver na percepção de vocês, governadores, no tema da segurança, eu quero ouvir. Então, eu considero que a primeira grande vitória é nós podermos estar pautando esse tema que aflige o povo brasileiro. Segundo, é de que nós estamos colocando no patamar da Constituição um sistema unificado de segurança pública. Por que é que isso é importante? Porque hoje, Caio, sequer o país tem um banco de dados dos criminosos nesse país. Se um criminoso muito perigoso no Ceará vai para Pernambuco, a Justiça de Pernambuco não tem as informações do criminoso do estado do Ceará. E é bem capaz dele conseguir tirar uma nova carteira de identidade. Agora que nós estamos fazendo, no governo do presidente Lula, uma carteira de identificação nacional, que vai possibilitar nós superarmos as fraudes. Um juiz hoje, que faz a audiência de custódia, quando senta uma pessoa na audiência, da audiência de custódia, ele não tem as informações da vida pregressa daquela pessoa. Ele não tem acesso aos dados que cada Secretaria de Segurança Pública tem das pessoas que por ela fez algum levantamento. Cada um tem um banco de dados. Isso é um atraso inaceitável do Estado brasileiro. Então, nós temos que unificar. Nós unificarmos banco de dados, nós unificarmos nossas inteligências. O grau de desconfiança que temos é absurdo, porque nós não conseguimos sequer estabelecer confiança entre a nossa Secretaria de Segurança Pública, entre a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Federal. Nós precisamos integrar isso de maneira muito intensa, porque as organizações criminosas estão absolutamente articuladas no Brasil e fora do Brasil. E nós batendo cabeça.
Então, eu creio que a posição do governo federal é muito acertada de reunir os governadores para ouvir, e o que eu mais ouvi lá na reunião de todos os governadores: precisamos mexer na lei de lavagem de dinheiro, precisamos atualizar para poder acabar com essa lavagem de dinheiro que o tráfico de droga faz no Brasil, e nós estamos falando de bilhões de reais. Nós temos que acabar com essa progressão de regime de pena que permite que o sujeito tenha um bom comportamento dentro da cadeia de 1, 2 anos, às vezes até comandando o presídio, e com isso ele sai para articular o tráfico e mandar matar pessoas fora do presídio. Nós precisamos fortalecer e integrar mais as nossas forças de segurança. Então, nós temos um conjunto de medidas que, penso eu, com o governo federal junto, e a gente construindo unidade entre os governadores, volto a dizer, de todas ou a ampla maioria das forças políticas, penso que nós temos grande condição de avançar no enfrentamento a essas organizações, de maneira firme, de maneira dura e garantindo oportunidade. Volto a dizer, eu acho que nós temos que ter uma grande política para a juventude. Nós precisamos ter uma sociedade de muitas oportunidades, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma ação muito firme de enfrentar as organizações criminosas, descobrir, prender e manter preso os chefes dessas organizações criminosas, para assim realmente ter tranquilidade e paz nas comunidades. Entendi, governador. Tem dois pontos dessa proposta do governo federal para a segurança pública. Um deles é colocar a Polícia Federal mais presente nas investigações do crime sobre o crime organizado das grandes facções, e a outra, criar uma polícia ostensiva federal fora das rodovias, além das rodovias, que é o que hoje a PRF fica basicamente nas rodovias, que é algo que concorre, de certa forma, com as polícias militares. Nesse caso de expansão das atribuições das polícias federais, dessas duas polícias federais, o senhor vê receptividade dos governadores sobre isso ou vê alguma resistência? Eu vejo receptividade, mas também vejo que nós podemos avançar mais. Por exemplo, se nós temos uma polícia ostensiva federal, que é a proposta, a polícia rodoviária passa a ser uma polícia ostensiva federal, atuando nas BRs, mas também atuando em outras. Por exemplo, hoje a Polícia Militar do Ceará vai fazer uma ação em uma BR, ela pede autorização à Polícia Rodoviária Federal, que, por sua vez, no Ceará, faz uma solicitação à Polícia Rodoviária Federal em Brasília. Efetivamente, isso não é razoável. O crime está acontecendo e eu tenho que esperar uma decisão de Brasília para poder a nossa Polícia Militar. Nós temos que ter regime de colaboração. Se a Polícia Ostensiva Federal está diante de uma situação de investigação de inteligência, que a pessoa está passando por uma BR, ela passa para uma CE ou para uma vicinal, ele tem que fazer o serviço, nós temos que colaborar. Se for possível, ter conexão com o outro, de poder pedir auxílio diante daquela operação ou diante daquela ação. Então, eu penso que nós temos que integrar cada vez mais. Então, a minha opinião é de que é correto nós termos a Polícia Federal podendo também atuar na área de milícias, que nós tivemos situações, por exemplo, no caso da Marielle Franco, que havia questionamento jurídico se a Polícia Federal poderia ou não atuar. Então, nós temos essa superação de questionamentos de legalidade, é muito importante estar expresso na legislação. Mas eu tenho convicção de que, para nós enfrentarmos o crime, nós precisamos discutir deslocamento, por exemplo, de forças armadas para as fronteiras desse país. Nós temos quartéis, até no meu estado, quartéis do Exército no Rio de Janeiro, que vale a pena nós discutirmos se, para a sociedade brasileira, é mais importante esses quartéis estar nas cidades, coisa que vem de séculos atrás, que tinha sentido eles estarem lá, mas que hoje nós precisamos muito mais das Forças Armadas nas nossas fronteiras, exatamente por onde entra a droga nesse país. E eu tenho convicção, nós precisamos ter aumento de efetivo da Polícia Federal e da provável Polícia Ostensiva Federal, que seria a Polícia Rodoviária Federal. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de atuação das forças de segurança na rua. Isso é muito importante para a gente ter controle de fronteira desde a região do nosso limite, com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela, com o Peru. Todos nós sabemos que grande parte da droga vem dessa região, e nós temos aí mais de milhares de quilômetros que não tem controle. Nós vamos fazer como é que podemos ter colaboração das nossas polícias militares e corpo de bombeiros com a Marinha e com a Polícia Federal, dos nossos portos, da nossa zona marítima. Então, nós precisamos ter uma discussão de como é que nós controlamos nossas fronteiras.
e como é que nós temos mais efetivo de polícia militar, de polícia civil, de inteligência, de polícia federal. A Polícia Federal tem 13 mil profissionais. É absolutamente insuficiente para esse país. Nós precisamos ter muito mais policial federal atuando nesse país. Nós precisamos ter muito mais policial ostensivo federal. E precisamos ter isso tudo integrado com as polícias militares e polícias civis. Se nós tivermos isso, tenho a impressão que nós vamos ter um grande avanço e vamos colher grandes resultados para a segurança pública do Brasil. Governador, sobre ainda a reunião de segurança pública, como foi a receptividade dos governadores de um modo geral? Esse ânimo, esse entusiasmo aí foi só mais dos aliados do presidente Lula, ou os outros de direita ficaram também empolgados com a proposta, quiseram participar, realmente vão colaborar? Como foi a receptividade do conjunto dos governadores? Na minha percepção, Luci, a recepção dos governadores foi a seguinte: presidente Lula, muito importante, Vossa Excelência abriu debate com os governadores para discutir um tema que a todos nós está preocupando muito. Isso é a maior preocupação de todos os governadores. Eu diria que a única fala distinta foi do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que ele entendia que ali estava com aquela PEC questionando a autonomia dos estados. Mas foi uma fala muito isolada. Todos os demais governadores discutiram que a PEC era possível debater, que ela tinha coisas boas, tinham questões que podiam ser mais dialogadas, mas não se colocaram contra. Mas eu diria que a percepção dos governadores a maior preocupação dos governadores não é o tema que está posto na PEC. O tema segurança pública é a lavagem de dinheiro, é a utilização do COAF, é a integração das forças de segurança, é a mudança da legislação de execução penal. Os governadores, digo eu, praticamente todos foram na linha de que nós temos outras alterações legais que são mais importantes no atual momento para a segurança pública que a PEC. Ou seja, nós achamos que a PEC ela tem a sua importância por estar agora na Constituição, ela tem uma regra importante, que é a proibição de fazer restrição orçamentária no que diz respeito ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Portanto, nós teríamos a garantia dos recursos para a segurança pública, importante para equipar nossas forças nos estados, mas o tema da PEC, para os governadores, a meu ver, tem menor importância de debate e de decisão do que os temas apresentados, como o da Lei de Execução Penal, como o da Lei Penal, da Lei Processual Penal e da Lei de Lavagem de Dinheiro. Penso que esses temas, os governadores têm maior preocupação e querem que o governo federal possa urgentemente dialogar para encontrarmos medidas que nos unifiquem a todos para uma sugestão ao Congresso Nacional. Entendi. Governador, indo para o final da nossa entrevista, que está dando o tempo que a gente tinha combinado e a gente cumpre o tempo combinado, hoje a gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, dia 6, e não dá para te deixar de perguntar do assunto mundial do dia. Tudo indica já que o ex-presidente Donald Trump ganhou a eleição dos Estados Unidos. A imprensa americana já está dando ele como eleito. A vitória dele muda alguma coisa na política brasileira? Por aquilo que pareça, essa discussão entre os democratas e republicanos, pelo menos na minha pouca experiência, no que diz respeito à política externa americana, a diferença é muito pequena. Eu não vejo grande diferença quando os democratas estão no governo americano, quando os republicanos estão no governo americano, no que diz respeito às guerras, à defesa dos interesses do povo americano, aos interesses do seu mundo empresarial, de ganhar mercados pelo mundo inteiro. Então, penso eu que tem mais um simbolismo de que a extrema-direita ganha a eleição nos Estados Unidos, e aí posicionamento político no que diz respeito ao cenário internacional, mas, do ponto de vista prático das relações internacionais, eu aprendi que o que um presidente americano faz de primeira hora, acima da ideologia que ele defende, é defender os interesses do povo americano. E é por isso que a diplomacia brasileira, muito sábia, por décadas, séculos, sempre estabeleceu de que a nossa diplomacia deve ser a diplomacia de defender os interesses do Brasil. Há momentos
em que nós podemos estar juntos com o governo americano em determinado debate de política internacional. Em outros vai ser com a China. Em outros não é a ideologia que acreditamos dos nossos partidos que deve estabelecer regras máximas para as nossas relações internacionais. Nenhum país faz isso. Apenas os ingênuos acham que os países, quando estão no cenário internacional discutindo os interesses do seu povo, os interesses do seu Estado, colocam a ideologia à frente. Não. Os países colocam, certamente o Trump coloca na pauta internacional os interesses do agronegócio americano. E o Brasil tem que colocar os interesses do agronegócio e da agricultura familiar brasileira. O Trump vai colocar o interesse da indústria bélica americana para o mundo. E o Brasil, uma política pacifista, que é a nossa tradição. Então, penso eu que, do ponto de vista das relações internacionais, devemos ter pouca alteração, porque não vejo essa diferença enorme entre democratas e republicanos no cenário internacional. Na questão interna americana, aí sim, tem diferença no que diz respeito aos direitos civis, ao pensamento mais progressista. E na relação com o Brasil, aí é algo para a gente ainda ver como acontecerá no processo prático das relações internacionais. Sabemos nós que o Brasil tem dialogado vários pactos seja com o Mercosul com a União Europeia, o Mercosul com a China, os Estados Unidos também têm interesse nisso, e eu acho que é isso que vai se colocar. Quais são os interesses do povo americano nessa negociação internacional? Mas na política interna brasileira, o senhor não vê, por exemplo, um bolsonarismo mais animado nos próximos anos? Eu acho de verdade que as pessoas, às vezes, elas vivem numa bolha de quem participa do mundo da política, muito diferente do cidadão comum. O cidadão comum vai chegar, por exemplo, na eleição futura em 2026, ele não vai perguntar se quem é presidente da República é o Trump ou a Kamala Harris. Ele vai se perguntar se o governo do presidente Lula melhorou a vida dele. Ele vai se perguntar o presidente Lula melhorou minha vida ou não melhorou minha vida? Melhorou em quê? E eu acho que isso vale a pena continuar ou vale a pena voltar uma política que estava praticada à frente, tendo o presidente Bolsonaro? Na verdade, é igual agora a eleição municipal. As pessoas fazem, às vezes, uma conta assim, não, que tal partido fez 800 prefeitos. Como se o cidadão que está naquela cidade necessariamente fosse votar no governador do partido do prefeito ou o presidente do partido do prefeito. Mas não funciona assim, porque se fosse assim, quando o Lula vira presidente, a gente ia fazer prefeito em tudo que era município. E não acontece assim, porque o eleitor, ele separa cada momento para ele fazer essa distinção. Então, efetivamente, eu penso de que nós temos que nos concentrar em trabalhar muito para fazer as entregas que nós nos comprometemos. Eu penso assim, em 2026, se nós tivermos uma situação econômica, como estamos caminhando para um nível de emprego muito satisfatório, com a população melhorando a sua renda, entregando milhões e milhões de casas para a população que não tem casa para morar, se nós conseguirmos garantir avanços para o crescimento da balança comercial brasileira, aumentarmos o apoio ao microempreendedor, ao pequeno empresário, ao médio empresário, se avançarmos na escola de tempo integral e garantirmos oportunidade a essa juventude. Se chegarmos em 2026 com esse cenário, eu penso que a discussão de Trump ou não Trump é absolutamente relevante para o cidadão e para a cidadã brasileira. Agora, esses temas, sim, nós temos que cuidar de dar conta de fazer essas entregas para a população. Governador, a gente termina aqui essa conversa que foi muito boa. Muito obrigada pela participação. O canal continua aberto para outras conversas, né? Desejo aí sucesso no seu trabalho. Obrigada ao Caio Peixoto, que dividiu essa entrevista comigo, ao Cláudio da Luz, que fez essa ponte remota, e a gente fica por aqui até um próximo papo com o editor. Grande abraço, muito obrigado.